No Vida Alternativa de hoje, a gente vai conhecer a osteopatia, uma especialidade da fisioterapia. Através da manipulação dos ossos, músculos e articulações, é possível tratar doenças. Não perca! Quem aqui não sofre, né, com aquela dor na coluna? Eu, pelo menos, tenho esse problema, dor no pescoço, nos ombros, enfim, existe uma terapia, a osteopatia, gente, que ajuda e muito, sem necessidade de cirurgia ou de medicamentos. Vamos conhecer sobre a osteopatia, né, com Jefferson Bittencourt, osteopata. Explica pra gente como é que funciona essa terapia. Bom, muito obrigado pela essa oportunidade de estar demonstrando mais uma vez um recurso importantíssimo entre as terapias. E nessa demonstração, eu vou dar uma rápida explanação do que é. A osteopatia ela é realizada no corpo inteiro, em qualquer osso do corpo. Em qualquer articulação, você tem as manobras específicas, inclusive na parte orgânica do corpo. Todos os órgãos tem como você manipular com a mão os ossos. Especificamente nesse quadro aqui, eu vou orientá-los com um caso de lombalgia. Cada estrutura óssea no nosso corpo, da nossa coluna, tem um porquê de ser. Na nossa coluna lombar, ela é convexa anteriormente. Na dorsal, ela é convexa posteriormente. Na cervical, ela é convexa anteriormente. Tudo isso tem um porquê de ser. Nesse paciente especificamente, eu já fiz a análise, já fiz qual é o problema, já identifiquei, já fiz o diagnóstico. Ele tá com eu vou fazer nele uma manipulação neste osso aqui do quadril. Por que especificamente aqui? Porque no diagnóstico eu vi que esse osso está rodado para frente. Muitas vezes a pessoa tem um problema, é o coxo femoral, o problema está no pé. Precisa de um raio-x ou não? Como é feita essa avaliação? É toda uma avaliação que tem uma dinâmica, uma ordem que o corpo tem que se apresentar. Por exemplo, o pé, anatomicamente, ele tem que estar de acordo com o joelho. Sim. Então, se a pessoa está com um problema aqui e o pé está para um lado e o joelho para o outro, problema no pé. Mas se ela está com a causa do problema daqui é no pé. A avaliação é feita assim? Não precisa de raio-x? Nada. A avaliação é feita manual também. Aí se você está com um problema aqui, o pé combina com o joelho, o problema é aqui. Certo. Então no caso dele, eu vou trabalhar manipulando esse osso aqui. Ok? Peço que ele vire de decúbito dorsal, virou de lado. Existe uma forma da gente dar toda a força da gravidade e usar isso, que é através da alavanca. Arquimedes já dizia, dê-me uma alavanca que eu movimentaria o mundo. Assim eu encosto a mão aqui e peço, encoste a barriga na minha mão. Quando ele faz isso, é para todo o meu corpo ficar em cima do paciente. Todo o seu corpo fica sobre o paciente? A manobra tem que ser dessa forma. Nossa. Aí eu vou direcionar para que a força da gravidade insira nesse manejo aqui. No caso, o senhor empreende muita força nesse manejo? Aí eu estica o joelho de baixo, por favor. Quando eu falo para ele dobrar o joelho, esse osso já veio para cá. Aí eu coloco a mão na coluna dele, pego o braço e vou puxar. Eu puxo, não ele. Porque na hora que eu estou puxando, eu estou sentindo a coluna dele fazer uma torção. E por isso eu tenho que puxar. Cruzo os dedos da mão, assim. Ok. Nessa posição ele já está pronto para receber a manobra. Como eu pressiono isso? Coloco a alavanca aqui, direciono meu dedo e vou empurrar nessa direção esse osso para aquela direção. Aí eu inspiro, por isso que eu tenho que estar em cima. Estralou, eu ouvi. Nossa, não sei quem está em casa se escutou aí outra, também. Aí nisso eu coloquei para cá esse osso, mexeu aqui. Aí uma outra manobra eu posso, relaxa, inspira, solta. Não precisa instalar necessariamente, ok? Eu fiz um outro diagnóstico, barriga para cima, por favor, e percebi que a cervical dele também estava com problema. Eu traciono, identifico aonde está o problema. Por exemplo,
essa vértebra aqui de baixo através do toque, do estudo, da fisiologia, da dinâmica, da cinesioterapia, da cinesiologia do músculo, que é o estudo do movimento e do músculo, eu já identifiquei que o problema está aqui. Aí eu direciono o pescoço dele, faço a inclinação. Sim. E só toco. Faço a mesma coisa do lado de cá, e às vezes só o posicionamento, e não precisa necessariamente instalar. Nossa! Na maioria dos casos, conforme você faz o diagnóstico perfeito, alívio não é rápido, é instantâneo. Imediato. Instantâneo. Instantâneo. Dependendo do diagnóstico que você faz do problema da pessoa, conforme for as dores. Se a pessoa tem uma hérnia extrusa, dá uma aliviada, mas não é dizer que está a tua hérnia. Agora, se é um problema de contração muscular, é instantâneo. O senhor disse também mexe em outras partes, nos Das músculos, vísceras. nos órgãos, Sim. nas vísceras. Nas Como vísceras. é que é feito? Primeiramente, você tem que estudar. No caso dele, não é indicado, né? Não é necessário. Não é necessário porque eu não avaliei por aí, né? Certo. Mas suponhamos que eu fiz uma avaliação. Vamos supor, fazendo nesse caso aqui, uma simulação. Isso. Então, nós temos aqui Os órgãos dele estão Os órgãos. ok, estão perfeitos. o estômago, ele faz uma curva para cá. Daqui vai ter uma saída para o intestino delgado. Aqui faz uma inserção com o intestino grosso, alça ascendente, alça transversal e alça descendente. Por detrás, eu posso tocar reflexamente os rins e assim por diante, são vários órgãos. Mas aí, no caso, toca os órgãos, Fazer o órgão funcionar melhor. É tipo uma massagem? Seria o quê? Uma massagem? Sim, parecida com uma massagem. Mas qual é a diferença da massagem? Porque você está sabendo o que você está fazendo, por que você está fazendo e aonde que você está fazendo. Essa é a grande diferença. Ah, certo. Tá? Não é uma coisa que você faz a massagem para dar um reflexo aqui na pele. Não. Aqui, por exemplo, suponhamos que ele tem um problema de intestino, seja ele qual for. Então, através de pontos, e essa é a diferença, eu vou trabalhando todo o intestino delgado. Se ele tem um refluxo, tem um jeito de eu mexer nessa válvula. Para tratar o refluxo. Para tratar o refluxo. Então, se ele tem algum problema de estômago, tem como puxar esse estômago para cima. Ah, sim. Vou fazer este intestino funcionar. Além das dores, a osteopatia é indicada para quê, doutor? Todas as doenças são curadas naturalmente pelos princípios da osteopatia. Todas as doenças? Se não cura, alivia, trata ou no mínimo conforta. Como foi que surgiu essa terapia? Still, né? Ele era médico, ele se preocupou com com esse mecanismo que a medicina tomava da osteopatia e resolveu estudar osso por osso, no princípio de estudar o posicionamento normal das estruturas corporais. Causava uma homeostase. O que é uma homeostase? O equilíbrio. Se o estômago funciona equilibradamente com o intestino, que funciona equilibradamente com a vesícula, com o fígado, com o pulmão, com o coração, se tudo está funcionando harmonicamente, o corpo inteiro tem a sua saúde melhorada. E quem pode fazer osteopatia? Todo profissional fisioterapeuta, isso é uma prática específica para fisioterapeutas, que seja habilitado num curso de especialização em osteopatia. E quem pode praticar? Quem pode receber essa terapia? Qualquer participar? pessoa, sob qualquer circunstância. Desde criancinha? Desde criancinhas. E que necessariamente não precisa ser uma manobra exatamente como essa que a gente fez. Manobras mais leves, mais suaves, também são eficazes da mesma forma. Sempre se leva em conta a situação do paciente. Que maravilha, né? Hoje a gente conheceu a osteopatia no Vida Alternativa.
tomate, que também é considerado uma fruta, né? E está presente na mesa, no dia a dia, em forma de salada, em forma de molhos, ou mesmo temperando os alimentos, é um alimento riquíssimo para a nossa saúde. Em primeiro lugar, ele apresenta o licopeno. O licopeno é um antioxidante que ele previne contra todo tipo de câncer, principalmente o câncer de próstata. Então, o tomate deve ser consumido pré-cozido, que dessa forma ele vai potencializar o seu licopeno. E além disso, o tomate também apresenta propriedades anti-inflamatórias, apresenta vitamina A, um pouco de vitamina C e vale a pena. Então vamos introduzir o tomate também, porque ele é um alimento funcional e traz vários benefícios para a saúde. No Sua Saúde de hoje vamos conhecer uma modalidade que trabalha o aumento da força, equilíbrio e flexibilidade. Tudo isso associado ao tônus muscular. Se você ainda não conhece, essa é uma aula de TRX, também conhecida como treinamento suspenso. E quem vai explicar pra gente essa modalidade é Marlon Madeiro, o professor já está aqui do meu lado. Marlon, vamos começar nesse nosso papo pedindo para você explicar o que é exatamente o TRX. Bem, Simon, o TRX, ou treino suspenso, é uma aula criada por marinheiros com o intuito de treinar toda a musculatura do corpo onde ele estiver. Com a fita de suspensão, ela nos possibilita treinar onde estivermos, em casa, na academia ou até mesmo no parque. Podemos trabalhar toda a musculatura do corpo, tanto membros inferiores quanto superiores, e os benefícios traz melhora na força, na flexibilidade, na postura e entre outros benefícios. Ou seja, então, basicamente, o TRX seria essa fita aí, são os exercícios feitos com essa fita. Isso, justamente o princípio principal do TRX é você usar o peso do seu próprio corpo para se treinar. O aluno, durante a aula, ele tem toda a autonomia de controlar a intensidade do movimento. Quanto maior a inclinação do seu corpo, mais intenso vai ser o movimento e maior vai ser o gasto calórico. Então, ou seja, quem está querendo tonificar os músculos é uma boa modalidade. É uma boa modalidade. Pode investir, o treino pode ser feito 3 vezes na semana ou 2 vezes, depende dos outros treinos que você faz. Você pode incluir o treino de acordo com o profissional da educação física lhe encaminhar. Essa é uma modalidade que substitui a academia, deve ser associada, como é que você recomenda? O ideal é que esteja associado à academia, mas se você só quer treinar em casa para ganhar um tônus muscular, não quer tanta hipertrofia, pode ser uma modalidade feita em casa ou ao ar livre, mas sempre com a orientação do profissional de educação física. Bom, a gente tá vendo que essa aula aqui só tem mulher hoje, né? Mas mulher gosta de malhar a parte inferior. Ajuda? Ajuda. Agora sim, o que muitas falam é que eu pego muito pesado na questão dos membros inferiores. Porque, como eu sei que a maioria das mulheres não treina membro inferior, quer dizer, membro superior, eu acabo dando uma reforçada dos membros superiores. Ah, entendi. Então é uma forma de forçar as mulheres a malharem também os braços. Mas da mesma forma que as mulheres podem fazer, os homens também são bem-vindos na aula, entendeu? Agora, para o público da ginástica, a maioria é mulher. Então, para o corpo, se você fosse apontar assim, o principal benefício seria o quê? Seria a definição muscular, a força muscular, justamente porque você usa o princípio do seu próprio peso para treinar seu corpo. E essa questão de que a gente acha assim, com o tempo termina ficando fácil, não. Tem como ir adaptando para ir aumentando a dificuldade. Justamente, tem como ir, sempre tem como você adaptar os movimentos para aumentar a dificuldade. Por exemplo, no caso aqui, quanto mais para frente as meninas estiverem, maior será a dificuldade. Ou nesse caso mesmo, pelo simples fato dela apoiar o peso no calcanhar, vai aumentar a dificuldade do movimento. E quem é que pode fazer essa aula aí? Qualquer pessoa com liberação médica. Porque a aula pode ser adaptada para qualquer tipo de pessoa, idoso, adulto, até para criança mesmo, mas tudo com liberação médica. Então é uma aula fácil, assim, que não tem essa dificuldade, será que eu vou conseguir fazer os movimentos? Se trabalha fácil aqui. É uma aula fácil porque é adaptável.
Bom, a aula terminou agora, dura aproximadamente 40 minutos e os alunos conseguem queimar de 500 a 700 calorias. E eu vou conversar agora com Clícia, que está aqui toda suada e justamente queimou todas essas calorias. Clícia, me diz uma coisa, você já faz o TRX há quanto tempo? Eu comecei na aula de TRX tem 1 mês e meio, praticamente, e eu só vi benefícios, porque eu vinha de um indicativo de fisioterapia e ele me pediu para entrar numa atividade física. E eu vi que com TRX eu tive melhora de equilíbrio, tive melhora postural e a queima de calorias também, e era o meu foco. Entendi. Agora o TRX foi indicado pelo fisioterapeuta ou você conheceu na academia? Não, ele indicou a atividade física e eu procurei os exercícios aeróbicos e me identifiquei com o TRX. Aí você só tem 1 mês e meio, mas você já disse aí que já vem percebendo mesmo, assim, você enxerga no dia a dia os benefícios. Consigo perceber na minha atividade normal de trabalho, eu já consigo melhorar a postura, eu consigo melhorar o equilíbrio e também a força. Você faz associado com uma outra atividade? Faço outras aulas aeróbicas do step, do jump e do TRX. Mas o TRX não quer abrir mão mais não, né? Não, continuo. Recomenda? Recomendo, aprovado. E o Viva Saúde de hoje fica por aqui, mas se você quiser rever esse ou outros programas, basta acessar o facebook.com/TV Assembleia PB, tudo junto do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Então, até o nosso próximo encontro.